era digital, a natureza da correspondência passou por uma transformação significativa. Enquanto as tradicionais cartas oferecem uma experiência diferente e pessoal, a comunicação digital introduziu conveniência e velocidade sem precedentes. No entanto, há um ponto nestes dois tipos de correspondências que o tempo não interferiu: o direito ao sigilo. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o direito à privacidade nas correspondências. Vamos mostrar como a legislação se adaptou para abranger novas formas de comunicação, enfatizando a importância do sigilo de correspondências como um direito fundamental. Vamos ver o que diz a nossa Constituição sobre isso. A Carta Magna diz que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso de ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Sobre o tema, eu converso online com Rodrigo Rabelo, advogado e professor de Direito Constitucional e Eleitoral. E aqui comigo está Robledo Arthur, advogado de Direito Penal e Criminal. Muito obrigada pela participação de vocês no artigo 5º. E antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, nós vamos assistir uma reportagem da Rádio e TV Justiça sobre recente decisão do STF, que julgou recursos que tratam da obtenção de provas com abertura de cartas e encomendas. Esse recurso foi apresentado pelo Ministério Público Federal e pede esclarecimento sobre uma decisão do plenário de 2020 que entendeu ser ilegal prova obtida a partir da abertura de cartas e encomendas sem autorização judicial. Hoje, os ministros, eles acolheram esses recursos e aprimoraram a tese de repercussão geral apresentada, estabelecida, definida em 2020 nessa decisão. E hoje eles decidiram o seguinte: mantiveram o entendimento de que sem autorização judicial ou fora das hipóteses previstas em lei, a prova obtida a partir da abertura de cartas, telegramas, pacotes ou afins são consideradas ilícitas, exceto se ocorrerem em presídios e sob fundada suspeita da atividade ilícita. Quanto à abertura de encomendas pelos Correios, a prova não será desconsiderada se a abertura for feita sob fundada suspeita de atividade ilícita, desde que a providência seja formalizada para fins de controle administrativo e judicial. Doutor Rodrigo, abertura de cartas, encomendas, em que caso isso pode ser feito? Pois bem, Flávia, quando a gente vai falar do direito à privacidade no texto constitucional, é bom observar que a regra é a proteção da privacidade, a regra é a proteção da intimidade, da qual nós vamos ter desdobramentos, que são as espécies do gênero privacidade. E aí, quando falamos em quebra de sigilo telegráfico, em quebra de sigilo de correspondência, em quebra de sigilo telefônico, a regra é a impossibilidade da quebra do sigilo de correspondência. Nós vamos ter no artigo 5º, inciso 12 da Constituição, a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, mas no tocante ao sigilo de correspondência, em regra, é inviolável. A correspondência ela é inviolável, embora a própria Constituição ela preveja situações em que será possível essa quebra do sigilo de correspondência de forma constitucional, que são na vigência de estado de defesa e de estado de sítio. Mas a regra, pelo texto constitucional, vem nesse sentido. Hoje, nós temos jurisprudência que vem tratar dessa questão da quebra de sigilo de correspondência, no caso dos presídios e no caso de fundado receio dentro da instituição dos Correios. E aí é um entendimento jurisprudencial, mas naturalmente não está expressamente previsto no texto constitucional. E na legislação penal, doutor Robledo, o que é previsto aí sobre essa quebra de sigilo? Bem, concernente à legislação penal, ela vai de encontro ao que está na Constituição, porque não haveria como ser diferente, né? Existe, mesmo sendo a legislação especial, ela não teria como ficar contraposta ao que é previsto na Constituição Federal. Sendo assim, as correspondências são invioláveis e existem os casos em que as previsões, principalmente o que o doutor comentou, as questões que são vinculadas aos presídios,
e as questões vinculadas também ao trabalho dos Correios, né, que é a empresa estatal que faz presta esse tipo de serviço no Brasil. Sendo assim, de uma forma, por regra geral, as correspondências são invioláveis, né? Reitero que a jurisprudência dominante, principalmente a do Supremo Tribunal Federal, ela entende que é assim que deve permanecer, a não ser que haja uma motivação ou que haja autorização judicial para tanto. E se não houver essa autorização judicial ou essa motivação e o sigilo for quebrado, é crime? Entendo que é crime não havendo a autorização judicial ou os casos específicos, são as exceções para que isso ocorra, é crime. Doutor Rodrigo, e por que é tão importante manter esse sigilo? Pois bem, Flávia, quando nós falamos, né, da privacidade no texto constitucional, nós temos que perceber que o texto constitucional ele parte de um pressuposto de uma conexão coerente de normas. Então, o direito à privacidade ele está intimamente correlacionado com a dignidade da pessoa humana e com o próprio direito à vida. Tanto que a Constituição ela vem fazer um desmembramento das espécies do gênero privacidade no artigo 5º, inciso 10, e diz que são garantidos os direitos à honra, imagem, vida privada e intimidade, perdão. Agora, vocês dois comentaram aqui, doutor Robledo, sobre essa questão dos presídios. Eu queria que o senhor explicasse para a gente melhor na prática. Qualquer pessoa que está presa, a correspondência dela, uma encomenda que chegar, pode ser aberta, tem que passar por um raio-x. Como que acontece? Bem, Flávia, não há como falar da realidade sem contextualizar. Vivemos um momento em que as facções criminosas estão dominando os presídios e que a maioria dos detentos são obrigados a participar de facções criminosas. Sendo assim, por este cenário, entendemos que o ato motivado que o diretor tem que emitir para que os agentes penitenciários possam ter acesso e devam ler o que consta nas correspondências, principalmente as cartas, por si só, ele já está configurado. Vivemos um momento em que, até mesmo como o próprio ministro Marco Aurélio falou no seu voto, vivemos momentos sombrios, né, onde a quantidade de armas que transita pelos Correios, de drogas sintéticas ou de outras formas que transitam pelos Correios, muitas vezes poderiam até justificar, ainda que nesse caso específico do Correio não se justificou. Mas nos presídios em si, na prática, todas as cartas são lidas. Então, não existe essa questão de, uma carta ou outra vai ser lida. Todas as cartas são lidas. Bom, nós temos uma pergunta de telespectador sobre esse tema. Vamos conferir. De que forma as tecnologias digitais impactam na legislação sobre o sigilo de correspondência eletrônica? Doutor Rodrigo, de que forma essa era digital mudou aí a legislação, o entendimento sobre o sigilo das comunicações? Pois é, Flávia, nós tivemos aí uma modificação, primeiramente constitucional, né? A Constituição veio trazer no seu artigo 5º, através de emenda à Constituição, a proteção dos dados obtidos através de meios digitais, e aí tivemos o advento da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, mas jurisprudencialmente nós já tínhamos algumas exceções a essa regra de inviolabilidade das comunicações através de meios digitais. Então, nós temos, sim, no Brasil, a possibilidade de quebrar o sigilo do e-mail, né, das comunicações realizadas através de e-mail, das comunicações realizadas através do WhatsApp, mas, naturalmente, desde que devidamente motivadas, como o doutor Robledo disse, né, motivadas havendo aí a necessidade de serem feitas para fins de investigação processual, de instrução processual penal ou investigação criminal, e ainda dentro dos limites estabelecidos na legislação regente da matéria, né? Fazendo com que, ainda que tenhamos essa possibilidade, se dê em situações absolutamente excepcionais. Isso de um ponto de vista de instrução processual penal e investigação criminal. É crime se eu expuser uma conversa com alguém, uma situação íntima com alguém, doutor Robledo? Bem, essa questão é muito controversa, né? Os próprios tribunais eles vêm debatendo essa questão em que depende. Né? Aquela resposta que é muito boa para você... Tradicional. Depende. Depende da situação, do que está sendo exposto, depende a quem era confiado. Então, assim, o que vai depender é o conteúdo do que está sendo exposto. Mas dificilmente
você vai ter uma exposição de uma coisa que não seja um bem jurídico tutelado. Então, muitas vezes, pode ser considerado como crime, sim. E quando uma conversa ou um e-mail podem ser usados como prova para uma investigação? Se for feito tudo dentro da lei, teve autorização da quebra do sigilo ali, serve como prova? O que é utilizado para se acusar, muitas vezes não pode ser utilizado para a defesa. E, como nós estamos dentro de um direito penal, na sua maioria garantista, o que se confere é que a maioria das coisas são utilizadas para a defesa, porque a maioria das coisas serve para que o réu ele se defenda. Até porque, quando o réu está se expondo ao poder judiciário, ele está se expondo como um indivíduo. E esse indivíduo ele é muito menor do que todo o poder estatal, toda a questão da investigação, toda a questão que existe por trás do processo penal, de como foram feitas as coisas. Ocorre que a garantia individual, o direito à defesa, o devido processo legal, existem regras. Quando essas regras são respeitadas e o jogo ele é bem jogado, o que se tem no final é uma questão incontestável, ainda que não exista sentença incontestável, né, doutor Rodrigo? Ainda bem. Então, resumindo, quando tudo é feito de como deve ser feito, serve, sim. Doutor Rodrigo, então, antes da gente encerrar esse bloco, o que é necessário para conseguir aí uma autorização judicial de quebra de sigilo? O que deve ser essa motivação? Nós temos aí uma discussão que, inclusive, ela é bem pertinente à atuação como advogado criminal do Dr. Robledo, porque esse pedido de quebra de sigilo telefônico, telemático, ele geralmente se segue dentro das ações de natureza criminal, né? Nós temos alguns questionamentos, algumas discussões na esfera civil sobre a quebra da privacidade, muito mais no tocante a essa exposição pública, a utilização de imagem de forma não assentida pela pessoa que foi exposta, né? Até situações envolvendo aí indenização em razão do chamado revenge porn, né? Que é o pornô de vingança. Mas, na perspectiva do direito criminal, e aí, doutor Robledo, me corrija se eu estiver errado, como dito anteriormente, eu atuo com direito constitucional, eleitoral e administrativo, então no criminal eu sei dentro do que a Constituição estabelece, mas é possível esse pedido ao juízo competente, ao membro do Poder Judiciário competente para julgar a instrução penal, desde que exista fundado receio da prática do ato ilícito, né, da prática do crime, para fins de instrução penal, processual penal ou investigação criminal, e principalmente levando em consideração o tipo de crime que está sendo investigado. Bom, a gente vai continuar aqui nesse ponto que a gente está parando daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o direito à privacidade nas correspondências. Vamos mostrar como a legislação se adaptou para abranger as novas formas de comunicação, enfatizando a importância do sigilo de correspondências como um direito fundamental. Sobre o tema, eu continuo conversando online com Rodrigo Rabelo, advogado e professor de Direito Constitucional e Eleitoral. E aqui comigo está Robledo Arthur, advogado de Direito Penal e Criminal. Doutor Robledo, é comum que seja pedido a quebra do sigilo telefônico, sigilo de comunicações, em caso de investigação? Entendo que é mais um recurso, né? Entendo também que existem recursos que eles devem ser utilizados de maneira excepcional, principalmente com relação ao custo do Estado para que aquilo ali ocorra. É importante ressaltar também o papel da cadeia de custódia das provas. Percebe-se que, se não há um manejo das provas que forem sendo obtidas na investigação criminal, muitas vezes uma contamina a outra e você perde toda a investigação por conta disso. E muitas vezes o processo, quando ele avança na fase recursal, são esses pontos que são atacados e muitas vezes você perdeu toda uma investigação de criminal de anos, uma cadeia de custódia muito mal cuidada, muito mal produzida, muito mal não é o termo, mas de forma não com o cuidado necessário
e se tem absolvições, então nulidades por conta disso. Ou seja, se é comum utilizar, que todos os meios disponíveis sejam utilizados, mas sempre lembramos que o Estado ele tem um custo e deve ser respeitado esse custo em respeito ao próprio contribuinte e respeito ao indivíduo em si, que é quem mantém o Estado. Doutor Rodrigo, vamos falar um pouquinho então da Lei 14.744 de 2023. O que ela trouxe de mudanças aí nessa questão? Com relação à nova legislação, nós vamos ter aí a obrigatoriedade, né, ou melhor dizendo, a preferencialidade de a administração pública direta e indireta federal se utilizarem dos serviços, né, de contratação por inexigibilidade e dos serviços dos Correios e Telégrafos, bem como da Telebrás, né? Então, nós vamos ter aí, preferencialmente, a contratação direta, não através de inelegibilidade, perdão, mas a contratação direta da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bem como da Telebrás, pelos órgãos de administração pública direta e indireta. E aí nós entramos na relação com a privacidade, em razão exatamente do fato de que hoje a jurisprudência autoriza essa quebra do sigilo de correspondência quando existir fundado receio dentro daquela correspondência que está sendo trocada através dos Correios, e aí, em razão disso, é possível essa excepcional, absolutamente excepcional, quebra do sigilo de correspondência do indivíduo. Doutor Robledo, o senhor falou antes aqui dessa questão de as pessoas usarem correios, as facções de droga usarem para enviar encomenda, enviar correspondência, uma carta ali cifrada. Muitas vezes é feito o tráfico de drogas também via encomendas. Como que isso é descoberto e como que isso é fiscalizado? O Correio tem essa possibilidade de abrir ou só com uma autorização judicial também? Bem, Flávia, é importante destacar que para toda prestação de serviço existe um método. E o próprio Correio, ele dispõe até mesmo no seu site de informações que indicam o que pode ser transitado via correio, SEDEX especificamente, e o que não pode. E existem coisas que realmente não precisava ali de constar no site dos Correios, que não podem, por exemplo, drogas sintéticas, outros tipos de drogas. Nessas situações em que, ainda que seja proibido o traficante transnacional ou tentando a possibilidade de um tráfico internacional, ele se utilize dos Correios, que muitas vezes, pelo volume, a verificação, eles contam com a falha do que vai passar, é assim que acaba ocorrendo. O que é feito para que se coíba? O Correio tem seus métodos próprios, que em muitas situações não são revelados, porque quando você revela o meio como eu utilizo para coibir que aquilo que colocou, você dá uma dica, olha, não faça dessa forma. Então, existe o compliance, existem métodos de logística para que isso não ocorra. O que eu gostaria de ressaltar é que o empregado do Correio ali fazendo o manejo daquilo, quando ele acha que existe alguma coisa ali, não é o papel dele abrir para ver o que tem dentro. Ele pode utilizar os padrões que a empresa disponibiliza aos seus empregados de como deve ser feito. É nesse ponto que é muito importante, que ele não chegue e abra. E ele acha que ele é um super-herói e descobriu uma arma ali, descobriu drogas ali, e depois disso, infelizmente, ele acaba... A prova está contaminada. A prova está contaminada e quebra a cadeia de custódia da prova. E ali, infelizmente, você poderia estar evitando uma prática criminosa. De repente, você poderia até englobar já uma investigação que vinha ocorrendo e aquele ali seria mais um ponto muito importante e você acabou atrapalhando. Agora, doutor Rodrigo, a gente vê muitas conversas pelo WhatsApp, principalmente, né, serem divulgadas quando você está investigando um crime. Agora, com a criptografia, isso aí é uma forma de sigilo ou é possível também descobrir o que estava sendo falado ali? Pois bem, Flávia, nesse caso nós vamos ter a aplicação análoga ao que funciona com relação ao sigilo telefônico, né? E aplica-se a mesma legislação especial penal para a quebra desse sigilo de dados nos aplicativos de mensagem instantânea, né? Então, é possível sim a utilização desse instrumento de produção de prova, reiterando novamente
que desde que seja feito de forma absolutamente excepcional, quando não existir outro meio eficaz de se obter aquela prova, para fins de instrução processual penal ou investigação criminal para crime passível de punição de reclusão. Agora, mais uma curiosidade. Se eu estou participando da conversa, eu posso divulgá-la ou sem autorização da outra pessoa também não? O Supremo Tribunal Federal, ele entende que desde que você faça aquela captação na conversa, você seja um partícipe da conversa, é possível sim a utilização daquilo ali como meio de prova, e a vedação vem a ser quando o terceiro obtém aquela prova, ou seja, uma pessoa que está externa àquela conversa obtém aquela prova, o que a torna ilícita. E aí, repito as brilhantes palavras do nosso doutor, que aí nós vamos ter a geração de uma série de nulidades nas provas do processo criminal. E vamos a mais uma pergunta que a nossa produção gravou nas ruas. O que uma pessoa deve fazer se receber uma correspondência ou um e-mail suspeito? Doutor Rodrigo, a pessoa desconfiou ali daquela comunicação que recebeu, o que ela pode fazer? Pois, a questão imediata é que qualquer pessoa que recebe qualquer tipo de comunicação, seja via e-mail, seja via SMS, seja via qualquer outro aplicativo de transmissão de mensagens instantâneas, é denunciar no próprio serviço aquela mensagem. A gente tem uma frequência muito grande de golpes que são aplicados utilizando dados pessoais, golpes que são aplicados utilizando serviços de comunicação, seja por ligação, seja por SMS, seja por mensagem de aplicativo de mensagem instantânea. Então, o usuário ele tem que apagar aquela mensagem e, antes de apagar, fazer a sua denúncia para que o serviço provedor ele possa tomar as providências necessárias para a exclusão daquele usuário. E vamos à última pergunta de telespectador. Quais são as consequências legais para um indivíduo que envia materiais proibidos por correio? Doutor Robledo, o senhor já falou aqui, né, das pessoas que aproveitam ali, que o correio tem a lista do que é ilegal. E aí, a pessoa mandou, o que pode acontecer com ela? Se essa pessoa é descoberta, ela vai responder de acordo com a legislação que se aplica àquele fato. Toda a legislação penal, legislação que quando se fala de crime, se fala de verbo. Se fala de uma situação específica, o tipo. Então, se a pessoa se utilizou de uma forma de envio e está praticando algo que seja referente a um crime, ela está praticando um crime. Bom, e agora, antes da gente encerrar, quando era a época só da carta, era fácil da gente saber se estava sendo violado ali o nosso sigilo ou não, porque abriu ali o envelope e a gente sabia. E agora, quais são os cuidados que a gente deve ter, doutor Robledo, para saber ali que a nossa correspondência digital não está sendo violada? Entendo que existem meios que são muito importantes. Um principal meio importante é o conhecimento. É você ter ciência do que você está fazendo, é você ter aquela vontade de saber. Olha só, eu estou aqui utilizando o meu WhatsApp, estou aqui utilizando o meu e-mail. O que é isso? Ter conhecimentos básicos, conhecimento de segurança cibernética. Gostaria de ter um comentário, fugindo um pouco até da pergunta, mas que eu fiquei assim tentado a comentar porque é uma das coisas que eu li. Existe uma possibilidade, vamos dizer assim, uma excludente para um crime que seria de violar uma correspondência. Seria a questão do homônimo. Digamos que eu mandei a carta, ela foi indevidamente para o Antônio da Silva. Quantos Antônios da Silva que existem? São muitos. Né? Então, foi indevidamente para o Antônio da Silva e eu, o Antônio da Silva, abri a carta. Aí eu vejo que pelo CPF não era o meu, mas eu abri. Isso aí é uma situação em que a pessoa abre uma carta que não é dela, mas não é crime. E outra questão que também seria importante destacar, eu falo assim que é interessante, né? É possível a prática desse crime por analfabeto e por cegos? Sim, é. Porque ainda que a pessoa analfabeta ela não consiga ler, ali podem ter imagens, podem ter símbolos que ela consegue repassar e se utilizar daquele conteúdo de forma inapropriada. Eu acho que é importante sempre, recomendável sempre se utilizar de um bom antivírus, né, no seu computador e no seu celular, quando possível, para que faça esse rastreio de eventual utilização desses meios digitais para acesso aos seus dados, para quebra desse sigilo, né? É importante isso, é importante
e aí eu vou falar um pouco mais da perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados, é muito importante cada vez mais que você que nos assiste tenha cuidado na hora de utilizar suas redes sociais. Por exemplo, Flávia, nós indicamos, quando nós atuamos em consultoria de Lei Geral de Proteção de Dados, que funcionários de empresa não postem fotos com a parte da frente do crachá aparecendo, por exemplo, porque ali contém informações sensíveis que podem ser utilizadas com fins ilícitos por terceiros. Ainda mais, naturalmente, quando nós fazemos cadastros em sites desconhecidos no mundo digital. Podem ser utilizados esses dados íntimos, privados, com finalidade ilícita por terceiros. Então, nós vamos ter aí tanto a proteção individual do ponto de vista da autocontenção por parte daquela pessoa que se utiliza dessas plataformas digitais, mas também a prevenção no tocante a eventuais fatores externos que venham a atacar essa sua privacidade. Bom, é isso. Então vamos fazer a nossa parte para fazer valer o nosso direito ao sigilo. O artigo 5º de hoje fica por aqui. Doutor Robledo, doutor Rodrigo, muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau!